Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é tabelas de frequência. Para isso, eu trouxe um exemplo aqui para nós. Um dado foi lançado 50 vezes e foram registrados os seguintes resultados. Construa uma tabela de distribuição de frequência. Bom, estes resultados que o problema apresentou são das 50 vezes em que foi lançado este dado. Primeiramente, vamos saber como são os dados. Dados, na verdade, são sólidos, são poliedros geométricos, cujas faces têm a mesma probabilidade de sair como um resultado. O nosso sólido mais utilizado para exemplo de dados é o cubo. Ele tem as faces numeradas com pontinhos de 1 a 6. Então, no nosso problema, nós vamos construir uma tabela de frequências a partir das faces, de quantas vezes ocorreu o resultado da face. A face, então, correspondente ao número 1, será analisada no conjunto das 50 vezes em que foi lançado este dado. O evento, no caso, é a numeração da face. Num outro problema qualquer, vai ser julgado qual é o evento em questão. Por exemplo, o número de jogadores em um time de futebol. Isso é uma ocorrência de um evento. Quantas vezes o jogador participa em um torneio. Aqui no nosso caso, então, são os lançamentos. Quantas vezes ocorre de aparecer o lançamento 1, ou a face 2, ou a face 3. Analisando no conjunto de informações, nós percebemos que a face 1 surgiu 10 vezes. Então, nós vamos anotar o número 10 correspondente à face 1. E assim por diante, cada uma das faces do nosso dado. Quantas vezes ocorreu de acordo com o número total de lançamentos. Percebam que, ao final da análise de todos os eventos, quando nós somarmos cada ocorrência dos eventos, nós vamos ter um total, e esse total corresponde exatamente ao número de vezes em que foi lançado o nosso dado. 50 vezes ele foi lançado, ao total as faces todas nós somamos 50 vezes os seus resultados. Uma outra forma de analisar nas tabelas de frequência é a frequência acumulada, ou seja, eu vou analisar cada uma das faces e vou somar a ela as faces já analisadas. A face 1 ocorreu 10 vezes. Quando eu for analisar a face 2, nós vamos ter lançados já 10 vezes, mais as 9 em que ocorreu a face 2. Então, o meu dado já foi lançado 19 vezes. E assim por diante, cada uma das faces. Quando nós chegarmos à última face em análise, nós vamos ter o total de lançamentos do nosso dado, que foram as 50 vezes. Também, depois de termos a nossa frequência acumulada, nós vamos ter a frequência relativa. O que seria a frequência relativa? A frequência relativa é a análise de cada uma das faces de como ocorreu em forma percentual. Então, qual o percentual de cada face no total das vezes que foi lançado o nosso dado? A face 1, no caso, que é a primeira face que nós vamos observar, nós vamos usar como referência em qualquer uma delas o total de lançamento. O total de lançamento foram 50 vezes. Esse total 50 vezes corresponde a 100%. E aí, quando nós formos associar essa face 1, nós vamos lembrar que a face 1 ocorreu 10 vezes. Então, 10 vezes ocorreu a face 1. Quantos por cento corresponde à face 1? A face 1, então, corresponde a X. X% corresponde às 10 vezes em que ocorreu a face 1. Para poder calcular a porcentagem, nós vamos então usar o princípio da proporção, né? Onde então as 50 vezes está para 10, assim como a quantidade 100 está para X. Ao fazer
o produto dos meios e dos extremos, nós vamos ter a quantidade 50 multiplicando x e a quantidade 10 multiplicando 100. Isso quer dizer que nós vamos ter um valor x igual a 1000 dividido por 50. Ao dividirmos 1000 por 50, nós vamos obter a quantidade 20, ou 20%. 20%, então, é a frequência que corresponde ao número de vezes em que a face 1 ocorreu nos nossos 50 lançamentos. Assim, nós vamos proceder para cada uma das ocorrências das faces na nossa tabela. Nós podemos calcular todas elas ou cuidar as que se repetem não precisam ser calculadas, né? Ao fazer o total das faces, cada uma delas, seus percentuais, nós vamos perceber que se somarmos, nós vamos atingir o 100%, ou seja, os 50 lançamentos em que foi feito o nosso jogo, né? Quantas vezes foi lançado o nosso dado. Também podemos aqui acompanhar a frequência acumulada relativa. A frequência acumulada relativa usa o mesmo princípio da frequência acumulada. Nós vamos ir somando a cada face em análise a face anterior, ou seja, o evento 1, que ocorreu 10 vezes, ele corresponde a 20% do total dos 50 lançamentos. Então, quando ocorreu o evento 2, nós já vamos ter, então, os 20% da face 1, mais os 18% que ocorreu o evento 2. Então, ao todo, nós já analisamos 38% dos 100% em que foi lançado o nosso dado. A cada uma das faces, então, será feito o mesmo procedimento, e quando nós chegarmos à última análise, nós vamos ter um total de 100%. Então, é isso que eu tinha para contribuir na aula de hoje sobre tabela de frequências. Bom estudo, até a próxima!